A noite antes do casamento de Clara estava destinada a ser mais tranquila da sua vida, mas quando a porta do quarto se abriu silenciosamente e Beatriz apareceu com os olhos vermelhos de choro, o mundo de Ana desabou. Clara, eu não posso permitir que você se case com ele. Isso é uma mentira que vai destruir nós duas, disse Beatriz com voz trêmula. Mas o que veio a seguir foi o grito de um dos pais de Clara que ouviu tudo pela porta entreaberta e em minutos as duas famílias estavam reunidas na sala de estar da casa antiga em Braga, o ar carregado de choque e acusações que ninguém esperava naquela véspera de casamento. Clara, com 28 anos, filha única de uma família católica devota do Minho, sentiu o coração apertar como se uma mão invisível o esmagasse. O vestido de noiva branco, pendurado no cabide ao lado da cama, parecia agora uma prisão de renda e tradição. Há 2 anos, os pais dela tinham descoberto o relacionamento com Beatriz, uma professora de história de 27 anos que trabalhava na mesma escola secundária. Na altura, o padre da paróquia tinha sido chamado, as orações em família multiplicaram-se e a pressão para regressar ao caminho certo tornou-se cotidiana. Deus não criou o homem e a mulher para isto, repetia o pai, Manuel, com a Bíblia aberta sobre a mesa da cozinha. A mãe, Teresa, chorava todas as noites dizendo que a filha ia para o inferno e que a vergonha cairia sobre toda a família. Por fim, para salvar Clara e restaurar a honra, arranjaram o casamento com Miguel, filho de amigos de longa data, um engenheiro estável, católico praticante e, acima de tudo, normal. Beatriz, que tinha entrado pela janela dos fundos como tantas vezes fizera em segredo, agora enfrentava o olhar de todos. Vocês não entendem, murmurou ela, a voz embargada. Clara ama-me. E eu amo-a. Isto não é uma fase. Manuel levantou-se da cadeira, o rosto vermelho de raiva contida. Amor? Isto é pecado mortal. Vocês vão destruir a vida dela e a nossa. A mãe de Miguel, que tinha chegado para ajudar nos últimos preparativos, ficou paralisada ao ouvir a palavra lésbica sair da boca de Beatriz. O pai de Miguel, um homem rígido como o sogro, cruzou os braços e disse apenas: isto não pode continuar. O casamento é amanhã. Clara sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se na borda da cama, as mãos trêmulas. Lembrou-se da primeira vez que vira Beatriz, no pátio da escola, o sorriso aberto e os olhos castanhos cheios de vida. Tinham-se apaixonado devagar, em conversas depois das aulas, em passeios escondidos pelas margens do rio Cávado. Mas o medo sempre estivera presente. Agora, naquela sala iluminada apenas pela luz fraca do candeeiro, as duas famílias olhavam umas para as outras como se tivessem sido traídas por uma verdade que nenhuma delas queria aceitar. Ninguém gritava ainda, mas o silêncio era pior que qualquer grito. Teresa começou a rezar em voz baixa, o terço entre os dedos. Virgem Maria, ajudai-nos. Miguel, que chegara entretanto avisado por telefone, entrou na sala pálido. Clara, é verdade? Ela não conseguiu responder logo. As lágrimas escorriam-lhe pelo rosto sem controlo. Beatriz aproximou-se, mas Manuel interveio: não toque nela. Já fez estragos suficientes. A tensão crescia como uma onda prestes a rebentar. Clara olhou para Beatriz e viu no seu olhar o mesmo desespero que sentia no peito. Aquela noite, que deveria ser de descanso antes do felizes para sempre imposto pela família, transformara-se no momento em que tudo podia desmoronar. E ninguém, nem os pais devotos, nem o noivo confiante, nem a própria Clara, sabia ainda até onde aquele desmoronamento iria levar. O relógio da sala marcava 2 da manhã e ninguém se mexera do lugar. Miguel sentou-se numa cadeira de madeira antiga, as mãos entrelaçadas, o olhar perdido no chão. Eu sempre soube que havia algo, mas pensei que era só nervosismo, murmurou ele, mais para si próprio do que para os outros. A mãe dele, Dona Rosa, começou a chorar baixinho. Meu filho não merece isto. Nós viemos de boa fé, com o coração aberto para esta união. O pai de Miguel, António, levantou-se e apontou o dedo a Clara. Você enganou-nos a todos. A minha família é respeitada em Braga. Como vamos explicar isto na igreja amanhã? Clara sentiu o peso de cada palavra como pedras atiradas ao peito. Ela não odiava Miguel. Ele era bom, gentil, sempre respeitador.
Mas o coração dela nunca pertencera a ele. Pertencia a Beatriz, à mulher que agora estava encostada à parede, os braços cruzados como se tentasse proteger-se do mundo inteiro. Eu tentei, disse Clara finalmente, a voz rouca de tanto conter o choro. Tentei rezar, tentei esquecer, tentei ser a filha que vocês queriam. Mas não consigo mudar quem sou. Teresa interrompeu-a, o terço ainda nas mãos. Quem você é? Você é filha de Deus, Clara. E Deus não se engana. Isto é o demónio a tentar-te. Manuel concordou com a cabeça. O padre Francisco disse exatamente isso quando falámos há 2 anos. Lembras-te? Ele ofereceu-te retiro espiritual, aconselhamento. Mas tu recusaste. Agora olha onde estamos. Beatriz não aguentou mais. O padre não conhece o amor que nós sentimos. Ele só vê pecado porque o livro dele diz isso. Mas e o amor? O amor não está no livro? A sala explodiu em vozes sobrepostas. António gritou que aquilo era blasfémia. Dona Rosa pediu a Miguel que saísse dali, que não precisava de ouvir mais. Miguel, porém, ficou. Olhou para Clara com uma mistura de pena e desilusão. Se me tivesses dito antes, talvez eu tivesse compreendido. Mas agora? Na véspera do casamento? Clara sentiu uma pontada de culpa profunda. Miguel não era o vilão. Ele também estava a ser usado pela tradição, pela pressão das famílias que se conheciam há décadas. Os pais dele tinham investido dinheiro, tempo e reputação naquele casamento. Cancelá-lo significaria humilhação pública na pequena comunidade de Braga, onde todos conheciam e onde a igreja dominava as conversas de domingo. Beatriz aproximou-se devagar de Clara e pegou-lhe na mão, apesar dos olhares de reprovação. Eu não vim aqui para destruir nada. Vim porque te amo e porque sei que tu também me amas. Lembra-te do nosso primeiro fim de semana em Lisboa, quando dissemos que nunca mais nos esconderíamos? A memória invadiu Clara como uma onda quente. O passeio pela Praça do Comércio, o beijo roubado no mirador da Senhora do Monte, o riso partilhado sem medo. Por um instante, o quarto pareceu menos frio. Mas o pai dela levantou-se, a voz grave. Chega de recordações. Amanhã há uma cerimónia marcada. O padre já confirmou, os convidados vêm de longe. Se cancelarmos agora, a vergonha cai sobre todos nós. Teresa acrescentou, quase suplicante, pensa na tua avó, Clara. Ela está no hospital e o maior desejo dela é ver-te casada na igreja. Queres matar a tua avó de desgosto? A culpa apertou o peito de Clara ainda mais. Ninguém ali era completamente mau. Os pais acreditavam sinceramente que estavam a salvá-la. Miguel queria uma família tradicional. Até Beatriz, no seu desespero, estava a forçar uma escolha que poderia partir corações. Clara olhou para todos e sentiu-se dividida ao meio. A noite avançava e as vozes baixavam, mas a tensão permanecia, pesada como o ar antes de uma tempestade. Ela sabia que, quando o sol nascesse, teria de decidir. E nenhuma decisão seria sem dor. Ao amanhecer, a luz cinzenta de Braga entrou pelas janelas da sala. Ninguém tinha dormido. O café foi servido em silêncio, as chávenas tilintando como sinos de luto. Miguel foi o primeiro a falar depois de horas de tensão. Eu não quero casar com alguém que não me ama. Mas também não quero ser motivo da destruição da tua família, Clara. As palavras dele foram honestas, sem raiva, apenas uma tristeza profunda. Dona Rosa abraçou o filho e lançou um olhar duro a Beatriz. Vocês, as jovens de hoje, pensam que o amor é tudo. Mas a família, a fé, a reputação, isso é o que nos sustenta. Clara sentiu o estômago revirar. Ela amava Beatriz com uma intensidade que nunca sentira por ninguém, mas também amava os pais, a avó doente, a casa onde crescer entre imagens de santos e cheira a incenso. Eu não quero magoar ninguém, disse ela baixinho. Mas se me casar amanhã, estarei a mentir para sempre. E se não me casar, perco-vos a todos.
Manuel bateu com a mão na mesa. Não é uma escolha livre. É uma escolha entre o certo e o errado. A Bíblia é clara, homem e mulher. Beatriz não se conteve. E o amor ao próximo? Não é isso que Jesus ensinou? Amar sem julgar? O padre Francisco chegou às 7 da manhã, chamado urgentemente por Teresa. Vestido com a batina preta, sentou-se no centro da sala como um juiz. Meus filhos, a Igreja não condena o amor. Condena o ato contra a natureza. Ele olhou para Clara com compaixão. Tu foste batizada nesta igreja. Recebeste a primeira comunhão aqui. Deus tem um plano para ti, e esse plano inclui uma família segundo o sacramento do matrimónio. Beatriz perguntou, a voz firme apesar do cansaço, e se o plano de Deus for diferente para ela? O padre suspirou. Então é tentação. Reza, filha. Reza e o Senhor iluminar-te-á. Clara sentiu as lágrimas voltarem. Lembrou-se das noites em que rezara sozinha no quarto, pedindo a Deus que mudasse o seu coração. Nunca mudara. Em vez disso, o amor por Beatriz crescera mais forte. Miguel levantou-se. Padre, eu respeito a sua palavra. Mas não posso casar assim. Vou falar com os convidados. Direi que Clara está doente. Antônio, o pai dele, protestou. Isso é fugir. A nossa família nunca fugiu de nada. Mas Miguel, pela primeira vez, mostrou firmeza. Prefiro a verdade a uma mentira perante Deus. A sala dividiu-se outra vez. Os pais de Clara suplicavam para manter a cerimónia, mesmo que fosse só por aparência. Os pais de Miguel insistiam em cancelar tudo imediatamente para preservar a dignidade. Beatriz ficou em silêncio, segurando a mão de Clara por baixo da mesa, um gesto pequeno mas cheio de força. Clara olhou para o vestido de noiva ainda pendurado e sentiu um aperto no peito. Aquele pedaço de tecido representava anos de pressão, de silêncio, de medo. Mas também representava a vida que os pais sonhavam para ela. Eu preciso de tempo, disse ela finalmente. Só mais algumas horas. O padre concordou em esperar até ao meio-dia. As famílias dispersaram-se pela casa, cada uma num canto diferente, rezando ou discutindo em voz baixa. Clara e Beatriz subiram ao quarto antigo. Pela primeira vez em horas, ficaram sozinhas. Beatriz abraçou-a com força. Seja o que for que escolhas, eu estarei aqui. Mas escolhe por ti, não por eles. Clara encostou a cabeça no ombro dela e chorou. A escolha estava a aproximar-se como uma onda gigante e ela sabia que, quando batesse, nada voltaria a ser como antes. O meio-dia chegou com o sino da igreja a tocar ao longe. Clara desceu as escadas com Beatriz ao lado, as duas de mãos dadas abertamente pela primeira vez dentro daquela casa. Manuel e Teresa esperavam na sala, os rostos marcados pela noite em claro. Miguel e os pais dele estavam sentados no sofá, as malas já meio feitas junto à porta. O padre Francisco permanecia de pé, a Bíblia na mão. Então, Clara? O que decidiste? Ela respirou fundo. Eu não vou casar hoje. As palavras saíram claras, sem tremor. Teresa soltou um gemido e cobriu o rosto com as mãos. Manuel ficou rígido, como se tivesse levado um soco. Estás a destruir tudo o que construímos. Miguel levantou-se devagar. Eu respeito a tua decisão. Mas a minha família também precisa de paz. Antônio, o pai dele, apontou para Beatriz. Foi ela quem trouxe este caos. Vocês nunca deviam ter-se conhecido. Beatriz respondeu com calma, eu não trouxe nada. Apenas mostrei a verdade que já existia. A discussão reacendeu-se, mais intensa. Teresa acusou Clara de egoísmo. E a tua avó? Ela está à espera na igreja agora mesmo. Clara sentiu o coração partir-se. A avó, com 92 anos e frágil, tinha sido o único membro da família que nunca julgara abertamente.
Mas mesmo ela acreditava que o casamento era o caminho da salvação. Eu vou falar com ela, disse Clara. Vou explicar pessoalmente. Manuel abanou a cabeça. Não. Se saíres desta casa com ela, apontou para Beatriz, não voltes mais. Esta casa não aceita pecado. Clara sentiu as lágrimas quentes rolarem. Beatriz apertou-lhe a mão com mais força. Eu não quero que percas a família por minha causa. Mas Clara respondeu, não é por tua causa. É por mim. Por quem eu realmente sou. O padre tentou mediar. Talvez haja um meio termo. Um tempo de reflexão, um retiro, mas Clara já não queria meios termos. Anos de silêncio, de fingimento, de medo tinham chegado ao fim. Miguel aproximou-se dela pela última vez. Eu desejo-te felicidade, Clara. Mesmo que não seja comigo. Havia dor nos olhos dele, mas também respeito. As famílias separaram-se. Os pais de Miguel saíram primeiro, levando o filho. Manuel e Teresa ficaram, olhando para a filha como se ela fosse uma estranha. Teresa murmurou, Deus perdoa tudo, mas tu tens de pedir. Clara abraçou a mãe com força, apesar da rejeição. Eu peço perdão por vos magoar. Mas não peço perdão por amar. Depois virou-se para Beatriz. Vamos. Saíram pela porta da frente, o sol de Braga a bater-lhes no rosto. Atrás delas, a casa que fora o seu lar parecia agora um túmulo de tradições que já não lhe pertenciam. Os dias seguintes foram um turbilhão de perda e liberdade. Clara e Beatriz mudaram-se para um pequeno apartamento em Lisboa, longe dos olhares da comunidade de Braga. A avó morreu 2 semanas depois, sem que Clara tivesse conseguido explicar-lhe tudo. O funeral foi na mesma igreja onde o casamento deveria ter acontecido. Clara foi sozinha, Beatriz ficou à espera no carro. Manuel e Teresa não olharam uma única vez durante a cerimónia. O padre Francisco leu as orações com a mesma voz calma, mas Clara sentiu que cada palavra era agora dirigida a ela como um julgamento silencioso. Na volta para Lisboa, Beatriz conduzia em silêncio. Eu sinto-me culpada, confessou Clara. Perdi a minha família, a minha avó morreu sem me perdoar e tudo por causa de uma escolha minha. Beatriz parou o carro na berma da estrada. Não foi só tua escolha. Foi nossa. E foi necessária. Mas a dor é real. Elas abraçaram-se ali, no meio da autoestrada, 2 mulheres portuguesas que se amavam contra tudo e contra todos. Clara chorou até não ter mais lágrimas. Eu sempre pensei que escolher o amor seria feliz para sempre. Mas ninguém me disse que também seria perder tanto. Em Lisboa, a vida recomeçou devagar. Clara arranjou trabalho numa livraria perto do Rocio. Beatriz continuou a ensinar, mas pediu transferência para uma escola da capital. À noite, conversavam horas a fio. Falavam de fé, de tradição, de como a religião que as criara também as sufocara. Clara ainda rezava às vezes, sozinha, pedindo orientação. Será que Deus me odeia? Perguntava ela. Beatriz respondia, eu acho que Deus é maior que os livros. E maior que o medo dos homens. Um mês depois, Manuel telefonou. A voz dele estava rouca. A tua mãe está doente. Não é grave, mas pergunta por ti. Clara foi. Encontrou Teresa na cama, pálida. Eu não consigo perdoar ainda, disse a mãe. Mas também não consigo deixar de te amar. Manuel ficou à porta, em silêncio. Não disse nada, mas não a expulsou. Foi o primeiro passo. Clara voltou para Lisboa com o coração mais leve, mas sabendo que a reconciliação completa levaria anos, talvez nunca chegasse. Beatriz observava tudo com paciência. Tu não tens de escolher entre mim e eles. Mas tens de escolher viver sem culpa. Clara concordou. Aos poucos, começou a aceitar que a felicidade que sentia com Beatriz não anulava a dor da perda. Era possível carregar as 2 coisas ao mesmo tempo.
Uma noite, no mirador da Senhora do Monte, onde tudo começara anos antes, Beatriz ajoelhou-se e pediu: casa comigo. Não na igreja, não com vestido branco. Apenas nós as duas, perante o mar e perante nós próprias. Clara sorriu através das lágrimas. Sim. O casamento simples aconteceu 6 meses depois, numa praia perto de Cascais. Apenas alguns amigos, nenhuma família. Clara usou um vestido simples azul, Beatriz um fato branco. Trocaram alianças ao pôr do sol, sem padre, sem Bíblia, apenas com as promessas que elas próprias escreveram. Eu escolho amar-te todos os dias, mesmo quando o mundo disser que não devemos, disse Clara. Beatriz respondeu: eu escolho ficar ao teu lado, mesmo quando a dor da perda ainda doer. Meses depois, Teresa ligou. Quero conhecer a tua mulher. Foi uma visita tensa, mas honesta. Manuel não veio, mas enviou uma mensagem curta: cuida dela. Não era perdão completo, mas era um começo. Clara soube então que a vida não seria feita de vitórias absolutas. Seria feita de escolhas, de perdas e de responsabilidade. Ela tinha escolhido o amor verdadeiro, mas também tinha assumido o peso de ter partido corações. Hoje, Clara e Beatriz vivem juntas em Lisboa. Clara ainda reza às vezes, mas agora reza por paz, não por mudança. Beatriz ensina os alunos a questionar a história e as tradições. Juntas, aprenderam que nenhum lado tinha toda a razão. Os pais não eram monstros, apenas prisioneiros de uma fé que os protegia. Clara e Beatriz não eram anjos, apenas duas mulheres que se recusaram a viver uma mentira. E assim, olhando para o Tejo ao fim do dia, Clara pergunta-se muitas vezes: será que escolher o coração contra a tradição e a religião foi o caminho certo, ou apenas uma ilusão egoísta que, no final, também destrói tudo o que amamos?